Hoje nós vamos falar sobre disciplina cristã. Tem algum tempo já que um assunto específico fica latejando na minha cabeça sobre a ideia errada que algumas pessoas têm sobre devocional, sobre disciplina cristã, sobre vida com Deus, sabe? As pessoas sempre me perguntam como que eu faço meu devocional, como que é a minha rotina cristã. Só que às vezes eu tenho a impressão de que esse tema de devocional, ele vem sendo falado de uma maneira muito específica dentro de uma caixinha e as pessoas estão começando a entender errado o que significa ter uma disciplina cristã. Você que tá aqui nesse vídeo, você se importa com a sua vida cristã. Então, antes de falar o que é uma rotina cristã, como que tem uma rotina cristã, o que se faz uma rotina cristã, é melhor a gente começar pelo que não é uma rotina cristã, o que não é ter uma vida de devocional, o que não é ter uma vida com Deus. Sabe quando você tem aqueles 5 minutinhos do seu dia antes de você sair pro trabalho, antes de você dormir, que você lê um versículo, que você agradece a Deus, que você faz um pedido ou vários pedidos, você fala dos seus sentimentos, às vezes você tem ali um momento que você retira para você falar com Deus, para você ter o seu momento de devocional, para você ter um momento de ler a Bíblia, ter um momento de orar, ter um momento de acreditar que, poxa, hoje eu falei com Deus, hoje eu tive o meu contato com Deus. Isso é excelente, gente. Você tirar, que seja 5 minutos do seu dia para você agradecer, para você ler um versículo, para você meditar numa palavra e fazer aquilo descer no seu coração, sabe? Isso é maravilhoso. Só que isso não é a sustentação de uma rotina cristã. E eu sinto em te dizer isso. Sinto em te dizer isso, porque talvez até hoje, todos os dias, você tirou 5 minutinhos com Deus. E ok, isso é maravilhoso, isso é ótimo. Quem dera a gente conseguisse todos os dias tirar esses 5 minutos, esses 10, 20, esse tempo com Deus todos os dias, sabe? Com constância, com disciplina. Isso faz parte da disciplina cristã, isso faz parte do seu momento com Deus. Se você faz isso todo dia, se você faz isso frequentemente, considere-se como alguém que está caminhando para uma disciplina cristã. Só que eu sinto em te dizer que isso não é uma rotina cristã. Isso não vai sustentar com firmes fundamentos a sua vida com Deus. Isso porque até então eu fazia também, até os meus 18 anos, essa era a minha vida com Deus. Eu passei a minha vida inteira na igreja, tendo o meu momento com Deus no final do dia, agradecendo a Ele pelas coisas, pedindo pelas coisas que eu queria. Olha, Deus, agora eu quero começar a trabalhar, então abra a porta de um emprego pra mim. Olha, Deus, agora eu quero tirar a minha carteira, então eu peço que o Senhor abençoe. Olha, Deus, agora eu quero entrar no Ministério do Louvor, então abençoe isso, sabe? Tudo eu colocava em oração dessa forma. E ok, Deus me deu muitas coisas através disso, gente. De verdade, eu vivi coisas com Deus por conta desses meus momentos. Só que você ter um relacionamento com Deus, você ter uma profundidade com Deus, você ter uma vida com Deus, é muito diferente. E é aqui que muitas pessoas travam, é aqui que muitas pessoas não conseguem dar um próximo passo, é aqui que a maioria das pessoas ficam travadas, porque elas acham que a vida com Deus é isso, é esses 5 minutinhos antes de dormir, é esses 5 minutos ao acordar, é você agradecer e você pedir. E eu considero que foi a partir dos meus 18 anos que eu tive um encontro com Deus. E o que significa quando alguém fala que tem um encontro com Deus? O que é isso? Eu simplesmente descobri que Cristo faz parte de todas as partes da minha vida. De todas elas, gente. De todas elas. Vocês entendem que todas as partes da sua vida? Fazer parte da sua vida não significa que Ele vai só abençoar as áreas da sua vida. Olha, Deus, já que o Senhor fez parte da minha vida, então cuida do meu ministério, cuida do meu casamento, cuida do meu namoro, cuida da minha faculdade, cuida do meu emprego. Não, porque o evangelho não é só sobre você pedir, não é sobre o quanto você pede e recebe de Deus, mas é o quanto você está disposto a entregar para aprofundar o seu relacionamento com Deus. E isso, às vezes, pode te custar muitas coisas. E é aqui que muitas pessoas param, é aqui que muitas pessoas ficam travadas, porque elas chegam na beira da água e elas falam, tá, beleza, que legal, eu sinto a presença de Deus quando eu escuto um louvor, eu vou aos domingos na igreja, faço a minha oração antes de dormir, e eu tenho certeza que tudo que tá acontecendo na minha vida foi Deus que me deu. Sim, foi Deus que te abençoou, foi Deus que te deu. Que bom que você já começou a caminhar os seus passos com Deus, porque a sua trajetória com Deus, Deus quer isso. É que ela seja muito mais profunda do que isso. A gente acha às vezes que pedir pra Deus, Senhor, eu quero um emprego bom, a gente ora, fecha os olhos e acredita que Deus vai do dia pra noite abrir uma porta e a gente vai estar no emprego dos sonhos. Isso pode acontecer. Só que muitas vezes, e na maioria delas, quando você colocar alguma coisa diante de Deus, Deus vai falar assim, ok, então isso agora tá nas minhas mãos. Então,
Se você tá dando pra eu cuidar, eu faço do meu jeito. E se você aceita entregar isso pra mim, você tem que entender que agora é o meu jeito e não o seu jeito de fazer as coisas. Independente de que isso te custe acreditar, porque a realidade às vezes é improvável. Independente de que isso te custe algumas coisas, momentos. Talvez você pense que teu momento é agora e você vai ter que esperar um pouco pra você aprender a ter paciência, perseverança, a criar e gerar fé no seu coração. Quando o nosso relacionamento é raso com Deus, a gente acha que a gente vai orar e as coisas vão se mover e acontecer. Quando a gente começa a ter um pouquinho de aprofundamento no espírito, de fato colocar as coisas diante de Deus, você vai entender que às vezes você pediu uma porta de emprego melhor para Deus. Veio uma oferta, alguma oportunidade. Você vai orar sobre aquilo e Deus vai falar, não. Aí você fala, Senhor, mas eu tô orando para isso. Apareceu uma oportunidade que se encaixa perfeitamente nisso. Agora é a parte de eu aceitar isso e deslanchar. E daí você tá me dizendo que não. É isso mesmo. Tipo, eu te entreguei, a oportunidade veio, porque provavelmente aconteceu alguma coisa. E aí você tá falando pra eu falar, não. Gente, isso acontece mas tantas vezes. Você achar que, poxa, é agora. Essa fase da minha vida que vai acontecer tal coisa. Você já pediu por isso e você fala, não, é essa a oportunidade. E às vezes você vai ouvir um não de Deus, às vezes você vai ouvir uma espera de Deus. Não porque Ele não quer te dar, mas porque a gente enxerga até um nível aqui. E Deus quer te dar algo muito maior, muito melhor. E muitas vezes, como dizem os louvores, a gente vive pelo que nós vemos. E Deus já sabe muito além do que está à nossa vista, sendo que os nossos conhecimentos e as nossas convicções estão no presente. Então a gente quer aceitar coisas, aceitar situações, aceitar propostas, olhando com os nossos olhos do presente. E Deus está te falando, cara, espera mais um pouco, só mais um pouco, porque daqui um pouquinho vai ter uma oportunidade muito melhor. Só confia, tipo, você não entregou isso pra mim? Não deixa que eu cuido disso pra você. Eu tô falando pra esperar, então espera. Descansa o seu coração. Isso que é ter um relacionamento com Deus. Você viver dependente de Deus 24 horas do seu dia. Eu cansei de viver momentos com Deus onde eu orava antes de sair de casa, ia pra escola, ia pro cursinho e eu não via Deus lá. Sabe, eu não lembrava mais da existência dele lá. Eu não tinha uma ligação com ele nos lugares que eu ia. Pra mim, Deus estava dentro do meu quarto, aqui, no momento que eu ia dormir. No momento que eu acordasse antes de eu sair trabalhar. Pra mim, Deus estava num cômodo. Pra mim, Deus estava num devocional especificamente. E eu quero que vocês entendam isso, pelo amor de Deus. Deus está nisso também. Deus está aqui no meu quarto, Deus está no meu secreto, Deus está no meu momento de devocional. Mas Deus quer ter um relacionamento tão profundo, mas tão profundo com você, a ponto de você estar lá no teu serviço e Ele tá, sabe, tocando no seu coração, sussurrando no seu ouvido, te lembrando de coisas que te trazem esperança, te lembrando de promessas. Eu não sei se você já viveu isso em algum momento, talvez você já até tenha vivido, e você tá em um lugar aleatório, no ônibus, na faculdade, na escola, no serviço, e vir uma coisa diferente, vir uma presença diferente, às vezes, ou porque você escutou um louvor na rua e você fica, meu, tipo, eu tô no meio da rua e só porque eu escutei um pedacinho de louvor parece que isso preencheu meu coração. Nós precisamos carregar a presença de Deus aonde a gente estiver, desde o nosso sair ao nosso voltar, desde o nosso chegar. Não se limitem a ter um tempinho de 5 minutos com Deus, porque Ele quer ter tanto mais tempo com você. Ele quer ter tanto de você, das suas convicções, dos seus medos, das suas angústias, te direcionar quando pessoas mal intencionadas se aproximarem de você no serviço, na faculdade. Isso só acontece quando você dá liberdade dele estar presente nos outros lugares, além desse espaço físico que a gente é acostumado a ter no nosso devocional. Então eu não vou me estender mais aqui, gente. Era um vídeo super simples mesmo, mas que eu queria e eu senti de falar sobre isso. Essa é a disciplina cristã que a gente tem. Eu queria até falar sobre o pecado, sabe? Sobre a gente achar que a gente tem disciplina cristã quando a gente não tá pecando. Eu não tô querendo dizer que o pecado não nos afasta de Deus, gente. Pelo contrário, ele afasta muito de Deus, mas a gente precisa entender que a gente não vai conseguir
ser perfeito para se aproximar de Deus, a gente precisa se aproximar de Deus, e isso vai gerar em nós a perfeição, a renúncia, a capacidade de se afastar do pecado. Mas isso fica para outro vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, comenta se vocês querem essa parte 2 falando sobre a questão do pecado e das mentiras que o inimigo lança na nossa mente por conta disso, a sabotagem que a gente tem do pecado. Se você gostou desse vídeo, gente, deixa o like aqui, comenta muito. Gostei de ter papeado com vocês assim mesmo, no natural, espero que vocês gostem. Me siga lá no Instagram pra gente falar mais sobre isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!